Muito boa noite, seja bem-vindo ao Telejornal. Vamos abrir este jornal com uma nota da Presidência da República, comunicado à imprensa. Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Dr. José Mário Vaz, voltou ao país hoje de madrugada, depois de ter assistido à investidura da Presidente da República Federativa do Brasil, Sua Excelência, Sra. Dilma Vana Rousseff, e efetuado visitas de caráter privado a Portugal e Marrocos. No Brasil, onde o chefe de Estado esteve entre os dias 31 de dezembro e 3 de janeiro, o Sr. Dr. José Mário Vaz foi recebido pela sua homóloga brasileira, com quem abordou questões relacionadas com o alargamento e o aprofundamento das relações de amizade e de cooperação entre os respectivos países. Durante o encontro, a Presidente Dilma Rousseff disponibilizou-se em apoiar a implantação de vários projetos na Guiné-Bissau, principalmente os relacionados com o setor agrícola, com destaque para a produção do arroz. Finalmente, a convite do nosso chefe de Estado, a Presidente Dilma Rousseff aceitou visitar a Guiné-Bissau ainda este ano, em data a acertar por via diplomática. No domínio da cooperação autárquica, o Presidente da República conseguiu a garantia de geminação entre Bissau e as cidades brasileiras de Brasília e Louisiana. Ainda no Brasil, o Presidente José Mário Vaz recebeu um grupo de empresários brasileiros ligados à agricultura e também interessados na transformação da castanha de caju. O chefe do Estado guineense terminou a sua agenda no Brasil com uma audiência que concedeu a Constâncio da Conceição Pinto, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste, país que assume a presidência rotativa da CPLP, e o secretário executivo desta organização lusófona, Murad Murarji. Chegando a Portugal, onde permaneceu nos dias 4 e 5 de janeiro, o Presidente da República teve encontros com distintas personalidades da vida política portuguesa. No regresso a Bissau, o Dr. José Mário Vaz permaneceu 2 dias em Marrocos, onde teve um encontro com Sua Majestade, o Rei Mohamed VI, com quem analisou a atualidade internacional e a necessidade de reforço dos laços de amizade e de cooperação entre Rabat e Bissau, tendo o soberano marroquino manifestado total disponibilidade em apoiar e acompanhar os esforços de desenvolvimento da Guiné-Bissau. Convidado pelo Presidente José Mário Vaz, o rei de Marrocos aceitou visitar a Guiné-Bissau já no primeiro semestre deste ano. Ainda em Marrocos, o Presidente da República recebeu um grupo de empresários marroquinos interessados em investir na Guiné-Bissau. Bissau, 9 de janeiro de 2015. Fernando Mendonça, conselheiro e porta-voz. O Presidente da Assembleia Nacional Popular prossegue as suas consultas sobre o relançamento do processo de revisão da Constituição e a escolha do perfil para a liderança da Comissão de Reconciliação. Hoje recebeu o Presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira. O consenso sobre o relançamento do processo da revisão da Constituição da República continua na agenda do Presidente da Assembleia Nacional Popular, que tem uma programação prevista ainda para este ano a respeito. Cipriano Cassamar recebeu neste sentido o partido no poder, representado aqui pelo seu líder, Domingos Simões Pereira, Presidente do PAIGC e Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, acompanhado pelo primeiro Vice-Presidente desta formação política, Carlos Correia, e que na saída disse ter partilhado a intenção nestes termos. Sobre essas duas questões, nós partilhamos com o Presidente da Assembleia o nosso pensamento, aquilo que achamos que pode ser, os pergaminhos desse exercício. Qual foi a posição do Primeiro-Ministro ou do Presidente? Como pode imaginar, nós partilhamos essas reflexões com o Presidente e deixamos que seja o Presidente depois a comunicar os consensos a que chegaram. O que eu posso garantir é que houve sintonia perfeita em relação aos dois assuntos. Nós achamos que faz todo o sentido que se lance o exercício de revisão constitucional, mas chamamos a atenção para a necessidade disso dever partir da base, da auscultação à população. A revisão constitucional não é um exercício técnico, teórico ou jurídico, como muitas vezes é apresentado. A revisão constitucional é uma questão de escolhas.
e essa escolha tem que partir da base, tem que partir da nossa população. Isso foi a nossa contribuição para o Presidente da Assembleia. Ainda ontem, no mesmo sentido, o Presidente da ANP recebeu o representante do Partido da Renovação Social, que também deu o seu consentimento à iniciativa da ANP. Concordamos que reativamos a Comissão de Reconciliação Nacional e também a eventual revisão constitucional. Muitos juristas, eu não sou jurista, mas muitos juristas falam de lacunas que existem na nossa Constituição. Portanto, os deputados entendem que deverá se corrigir, né? Ou então rever pontos entenderam que são lacunárias. O resto entende muito bem que é preciso reconciliarmos a nível da Guiné. Tanto que propomos, aliás, que o Presidente da Assembleia propõe, que ver o perfil da pessoa que eventualmente presidirá esta comissão. São dois grandes partidos que sustentam o governo no Parlamento. Cipriano Kassamá tem, assim, o consentimento de peso para validar as suas realizações referentes às duas grandes questões da atualidade nacional. Quem também deu o seu aval para a revisão constitucional e a escolha do perfil sobre quem irá liderar a Comissão de Reconciliação é a sociedade civil. Cipriano Kassamá recebeu o bispo de Bissau, o presidente da União dos Imames da Guiné-Bissau e o primeiro responsável do movimento da sociedade civil. A sociedade civil guineense, nomeadamente as autoridades religiosas e do próprio movimento, também foram chamados a opinarem sobre as duas grandes questões propostas pelo Presidente da ANP, a escolha do perfil da nova liderança da Comissão de Reconciliação Nacional e do relançamento do processo de revisão constitucional. Primeiro, Cipriano Kassamá recebeu o bispo Dom Camineta Nabissing, que a saída exprimiu a opinião da Igreja. Mas sempre a missão da Igreja é de evangelizar. Evangelizar significa chegar a palavra de Deus perto da população, para a população poder ter luz, que na conduzir, que na guiar na sua vida pessoal, vida familiar, vida social. Então, não tem obrigação moral de dar nossa contribuição na tudo que está falando de reflexão sobre o presente e futuro do nosso país. Então, nós estamos dispostos a colaborar. Depois, o Presidente da ANP recebeu e reuniu-se com o Presidente da União Nacional dos Imames Muçulmanos, que também validou a iniciativa da ANP. Mesquita sempre falar com uma parte que está ligado com parte jurídica. Especialistas de área e tem necessidade de ver aqui lacunas vazios que sua silêncio aborda e preenchido com pessoas que conhecem lei, que também consoante a realidade não ter uma construção que também é a favor. É isso que diz de nós. O modelo que também consoante a realidade, o que está frigir outras partes. É que é importante é o momento, com o nome da União Nacional não cheganta. Na parte de reconciliação, em questão que não olha como no aspecto para que para ocupar a trabalhar e não tem nenhuma queixa negativa, está confirmado para ser parte. Não olha como para tornar confiança naquela parte, a nós sempre não está sujeito. Esse é o ponto de vista que nós chegamos a sua silêncio. A Igreja Evangélica também se representou nestes encontros e deu aval à iniciativa do Presidente da ANP. Opinamos que deve ser realmente uma pessoa isenta de qualquer regime passado, uma pessoa realmente que seja idôneo, competente, que tenha realmente em si interesse da estabilidade da nossa nação, não é? E essa pessoa deve ser realmente uma pessoa capaz realmente de não ser visto como tendencioso ou vingador ou qualquer outra coisa, para que realmente possamos alcançar uma vez por todas a estabilidade e a reconciliação. Em relação à revisão da Constituição, nós também concordamos com a revisão da Constituição, visto que a nossa Constituição realmente é lacunosa. Portanto, deve ser revista, sendo coerente à nova era da sociedade. O movimento da sociedade civil esteve em peso nesta auscultação, com a qual o Cipriano Kassamá pretende ouvir as forças sociais. Nós, como religioso, está sendo uma pessoa isenta, talvez está
está dirigir aquele projeto como deve ser, de forma que satisfazer necessidades da população de Guiné. E quanto ao segundo ponto, que é a revisão da Constituição, a nós e comida vai a organização de sociedade civil para indigitar uma figura para fazer parte daquela comissão, onde é que nós indigitar Dr. Fodemané, e jurista de profissão, nós como é alguém que está à altura de dar boa contribuição para preencher lacunas que não existem na Constituição da República. O presidente da Assembleia Nacional concluiu assim com sucesso as auscultações que havia agendado para hoje. No mesmo sentido, o presidente da ANP terminou a consulta de hoje num encontro com alguns partidos políticos sem assento parlamentar. Cipriano Kassamá recebeu a Resistência de Guiné-Bissau, Movimento Bafatá e o Partido para a Democracia e Desenvolvimento. Os partidos políticos sem assento parlamentar também foram ouvidos e também deram luz verde à iniciativa do presidente da Assembleia Nacional Popular, que abriu consultas para obter consenso sobre a revisão constitucional e a escolha do perfil para a Comissão de Reconciliação Nacional. A Resistência da Guiné-Bissau respondeu o convite e que depois, terminado o encontro, Rui Mendes, seu secretário-geral, manifestou-se satisfeito com a pretensão da Assembleia Nacional Popular. A Constituição deve ser revida para ter mais em conta a bem da nação. A bem da nação, porque realmente a Constituição que fazia de revisão foi logo depois das eleições de 94. E que para mim é de atualizado. Em relação à Comissão de Reconciliação Nacional? Em relação à Comissão de Reconciliação também é importante. É importante fazer formal, é importante trabalhar nela, mas é mais importante para cada cidadão guinense ter um espírito de colaboração, um espírito nacionalista. Em seguida, e por último, Cipriano Kassamá recebeu igualmente a aprovação do Partido Democrático para o Desenvolvimento de Policiano Gomes. Relativamente à Comissão de Reconciliação Nacional, não pensa como a liderança que deve estar lá deve ter um perfil mais ou menos isento de política, ou seja, partidário. Uma pessoa que também identifica mais que o país, não identifica, sim, entra no partido mesmo, não pensa. E em relação à Constituição? A relação à Constituição não foi muito claro e tem toda a necessidade de uma revisão de Constituição urgente. Para ver próprio de lacunas que está lá, para ver de mangas e coisas que está claro, a nós sempre no partido nós definimos uma Constituição República perto do cidadão, que nos mostra claramente direitos e deveres do cidadão. Uma Constituição República que nos deixa claro também qual que é o papel de cada órgão de soberania. Fechava-se assim o ciclo de consultas agendados para o dia de hoje, 9 do corrente janeiro. O presidente da ANP condenou hoje o ataque ao jornal francês Charlie Hebdo, que matou 12 pessoas. O líder parlamentar fez assim questão de enviar ao homólogo francês uma mensagem de condolência e de condenação ao ato que considera de ignóbil. Ignóbil foi o adjetivo usado pelo presidente da Assembleia Nacional Popular para condenar o ataque contra o jornal francês Charlie Hebdo no passado 7 do corrente, que matou 12 pessoas. Cipriano Kassamá, que falava ao telejornal, já enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo na França, Claude Barthelone, no qual, em seu nome e dos deputados, exprime o pesar e a consternação pelo sucedido. Como sabe, o ataque ocorrido a 7 de janeiro em França, mais precisamente no jornal Charlie Hebdo, é um atentado à democracia, é um atentado à expressão de pensamento
que constitui a conquista da humanidade. E nós, sendo a Guiné-Bissau e em particular o Parlamento um país democrático e que defende os interesses ideais da democracia e da liberdade no quadro da humanidade, condenamos com veemência esse atentado que pensamos que é um ato ignóbil que não podia ser de maneira alguma ser constatado num país tão grande, num país amigo como a França. Decidi, em nome dos parlamentares, enviar uma comunicação em termos de condolência ao meu colega da França, presidente do Parlamento da França, e expressar-lhe toda a minha amizade e toda a minha solidariedade pelo aquilo que aconteceu no dia 7. A condenação de Cipriano Kassamá e da ANP junta-se assim a várias outras que partiram do governo e do presidente da República. Agora sim, vamos passar a ler na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros reuniu-se ontem, dia 8, na sua primeira sessão ordinária do ano 2015, no Salão Nobre Francisco João Mendes Chicute, do Palácio do Governo em Bissau, sob a presidência da Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Engenheiro Domingos Simões Pereira. Aberta a sessão e por se tratar da primeira sessão do ano 2015, o Primeiro-Ministro aproveitou a ocasião para formular votos de um feliz novo ano para todos os membros do Executivo, desejando-lhe saúde, felicidades e sucessos no desempenho das suas altas funções ao serviço do povo guineense e do seu bem-estar social. Seguidamente, o plenário governamental, em gesto de solidariedade com o povo e o governo gaulês, em decorrência dos tristes acontecimentos ocorridos em França, observou um minuto de silêncio em memória das vítimas do atentado perpetrado por inimigos da paz e da liberdade de expressão. Ainda no entrar dos assuntos elencados da sua agenda de trabalhos, alguns membros do governo intervieram para prestar informações de interesse geral, nomeadamente da Ministra da Educação Nacional sobre a greve decretada pelo Sindicato Democrático dos Professores, tendo como fundamento a realização pelo patronato de 17 exigências, entre as quais o pagamento de atrasados salariais de 2003 a 2014. Nesse particular, o Conselho de Ministros, após ouvir a exposição da Ministra da Educação, complementada com os Ministros das Finanças e da Função Pública, lamentou profundamente a opção assumida pelo Sindeprof no atual contexto em que o Executivo vem desenvolvendo esforços colossais para a regularização melhor dos atrasados salariais dos servidores públicos. Perante este triste e lamentável posicionamento do Sindeprof, o Conselho de Ministros apela aos pais e encarregados de educação e demais organizações a estarem atentas a comportamentos lesivos da causa comum e de educação e sociedade. O plenário governamental exorta os ministros da Educação, da Economia e Finanças e da Função Pública no sentido de não se deixarem distrair com atitudes desta natureza e prosseguirem na via do diálogo e da concertação permanentes, de forma a se obter largos consensos na concretização dos direitos laborais dos trabalhadores. Do Secretário de Estado do Plano e da Integração Regional sobre a sua participação na 4ª sessão ordinária do Conselho de Ministros da UEMOA, realizada em Cotonou, Benin. Nesta importante reunião, a Guiné-Bissau foi eleita para acolher a sessão do Conselho de Ministros da UEMOA a decorrer no mês de junho de 2015. Outro assunto de interesse nacional prende-se com a decisão de, em janeiro decorrente, fazer-se um teste para o recrutamento de candidatos de nacionalidade guineense a fim de poderem participar no concurso regional destinado aos participantes do 38º promoção do COFEB em novembro de 2015.
Entrando na sua agenda de trabalhos, o Conselho de Ministros ouviu a exposição de cada um dos seus membros, que a partir do programa do Governo e nas respectivas componentes, definiram e adotaram eixos prioritários a serem implementados até julho de 2015. Depois de devidamente analisados e discutidos, o Conselho de Ministros deliberou: a linha A, aprovar os planos de ação dos Ministérios, Secretarias de Estado. A linha B, integrar os planos de ação dos Ministérios, Secretarias de Estado num único documento intitulado Plano de Ação 2015-A, cuja implementação se prevê para janeiro a julho de 2015. Aprovado o Plano de Ação 2015-A, o Primeiro-Ministro exortou aos membros do Executivo a darem provas da sua capacidade de ação e de realização, pois, segundo as suas palavras lapidares, a avaliação do desempenho não se fará pelos esforços desenvolvidos, mas pelos resultados obtidos em cada setor de governação. Já no capítulo das nomeações, o último ponto da agenda do Conselho de Ministros deu a sua anuência a que, por despacho do Primeiro-Ministro, se efetue o seguinte movimento de pessoal dirigente: Ministério da Educação Nacional, Professor Dr. Leopoldo Vitor Teixeira Amado, Diretor-Geral do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, INEP. Em consequência, é dada por fim da comissão de serviço do mesmo cargo do anterior titular. Bissau, 9 de janeiro de 2015, o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Dr. Bassirou Jah. O Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira reagiu ontem ao atentado terrorista em França que vitimou 12 pessoas. O atentado terrorista contra o jornal satírico Charlie Hebdo na capital francesa vitimou mortalmente 12 pessoas, 8 são jornalistas do mesmo semanário. Um ato contra a liberdade de imprensa repudiado pelo Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira. O governo da Guiné-Bissau emitiu um comunicado onde repudia e condena esses atos terroristas e expressa a sua solidariedade para com o povo e o governo da França. De facto, esses acontecimentos nos confrontam a todos, porque estamos a falar de vidas humanas que são postas em causa e que não têm qualquer ligação a um eventual julgamento que estará a acontecer. Portanto, vítimas completamente inocentes, e nesse propósito nós apresentamos toda a nossa solidariedade, não é? E o nosso repúdio aos acontecimentos. Ontem ouvi as avaliações do comentador da RTP, que considerava isto o início de uma nova guerra mundial, mas com outro tipo de envolvências, e portanto temos que o levar a sério, e cada Estado, a sua dimensão e a sua capacidade, deve avaliar, não é, todos os pressupostos necessários para o controle desse fenómeno. O governo guineense condena o ataque terrorista que terá sido cometido por 2 irmãos franceses de origem muçulmana e que provocou a morte de 8 jornalistas em Paris. Foi inaugurada ontem uma nova instituição bancária em Bissau. Trata-se da agência principal do Orabank, que funcionava nas antigas instalações do Banco Regional de Solidariedade. Orabank é um grupo bancário que opera em 12 países de 4 zonas monetárias de África Ocidental e Central, com sede social em Lomé. A cerimônia da inauguração da sua agência em Bissau foi feita pelo Primeiro-Ministro. A diretora do banco considera que a instituição inspira confiança e credibilidade aos clientes. A inauguração oficial da sede da Orabank em Bissau valoriza e dignifica a nossa cidade capital. Transmite aos seus clientes a certeza que a Ora Group, a Orabank, é uma instituição credível, segura e merecedora de confiança. E ao Governo, aqui representado ao mais alto nível, reitera assim o seu compromisso com o desenvolvimento econômico da Guiné-Bissau. Com a expansão do Orabank, esta instituição oferece garantias de uma maior proximidade aos seus clientes. E sendo uma expressão de confiança neles e no próprio país, o Orabank aposta na expansão do sistema bancário e, por conseguinte, no mercado financeiro nacional.
Para o presidente do Conselho de Administração do Grupo Orabank, a instituição é um banco universal inserido no processo de desenvolvimento. Jamais a entidade econômica pode sobreviver sem estar adaptada ao seu mercado, quer dizer, sem necessidades aos seus clientes. Abertura e empatia caracterizam o nosso banco. Inovação, a satisfação renovam nossos clientes, que nos impõem de lhes propor serviços de inovação e sobre medidas, assim como os produtos adaptados aos seus constrangimentos e expectativas. O Orabank Bissau é um banco universal que está presente em todas as matérias de finanças bancárias, está ao serviço de todos e de cada um. Orabank Bissau abre oficialmente as suas portas ao serviço da clientela e da população guineense. Durante a cerimônia de inauguração da agência Orabank, o primeiro-ministro falou das parcerias entre governo e instituições bancárias e financeiras. Na cerimônia inaugural da agência principal do Orabank Bissau, que contou com as presenças de diferentes personalidades, Simões Pereira considera parcerias público-privadas uma alavanca importante para o processo de desenvolvimento do país. Nós olhamos para o Orabank e nos dirigimos a todo o tecido empresarial e financeiro guineense para dizer que realizações desta natureza nos encorajam e fazem-nos acreditar que vamos ser capazes de estabelecer parcerias fundamentais, estruturantes para o nosso crescimento económico. E não resisto, de facto, a dizer que o surgimento desta agência e todo o esforço que eu sei e venho acompanhando que vai sendo feito neste domínio irá permitir a bancarização dos nossos processos económicos, o que não só nos dará uma ideia da nossa performance, mas certamente criará as alavancas necessárias para que esse crescimento seja sustentado e possa durar, de facto, no tempo. É com estas notas que eu queria assinalar a minha enorme satisfação de ser parte desta realização, congratular-me com aquilo que já disse o Sr. Presidente da Câmara. A cidade de Bissau necessita deste tipo de empreendimentos porque nos honra, porque dignifica e porque, de facto, demonstra que essas parcerias são bem-vindas e são as necessárias para poder promover o desenvolvimento. E o Ministro da Economia e Finanças, Geraldo Martins, reconhece a implicação do Orabank no crescimento econômico da Guiné-Bissau. E esta dinâmica é muito importante nesta fase que o país está a atravessar, em que todos nós juntos estamos a trabalhar no sentido da dinamização da nossa economia e do crescimento econômico do país. O Governo atribui uma importância fundamental às instituições financeiras enquanto alavancas da intermediação na promoção da atividade económica. E nesse sentido, nós temos vindo a trabalhar com a Orabank, mas também com os demais bancos da praça e vamos continuar a trabalhar realizando reformas estruturais profundas no sentido de criar as condições ideais para o melhor funcionamento dessas instituições, para a promoção da poupança interna e para o financiamento da economia. Convém dizer com satisfação que a Orabank tem sido um parceiro muito importante do Governo, temos vindo a colaborar em várias operações financeiras e estamos muito satisfeitos com essa colaboração e esperamos continuar a tê-la no futuro. Nos próximos tempos, a Orabank estará presente na cidade de Bafata e Gabo. O governo da Guiné-Bissau assinou hoje com a União Africana o acordo de sede que dá suporte jurídico à presença desta organização continental no país. O acordo foi rubricado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Mário Lopes da Rosa, e pelo representante da União Africana na Guiné-Bissau, que na ocasião repudiou o ataque a Charlie Hebdo em França e solidarizou-se com a classe jornalística. De um acordo que assim assinado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Mário Lopes da Rosa e pelo representante da União Africana Ovídio Pequeno, oficializa o suporte legal e jurídico à presença desta organização continental na Guiné-Bissau. Nós acabamos de assinar um acordo que já se fazia sentir a sua necessidade desde que foi criado o escritório de ligação da União Africana. Um acordo de sede que determina as balizas do nosso relacionamento. E não foi preciso, durante este período, assinar este acordo
para, a nível da União Africana, incitarmos as relações de cooperação, de amizade e solidariedade, particularmente no momento em que a Guiné-Bissau viveu a situação de crise. Sabe que o escritório foi aberto em 2010 e eu, quando cheguei cá em 2012, uma das primeiras atividades que eu tive foi de tentar saber se havia um acordo certo para pôr em dia, digamos, de uma forma legal e jurídica a nossa presença na Guiné-Bissau. Isso foi feito finalmente hoje e isto responde também igualmente à preocupação de muitos cidadãos guineenses e mesmo da classe política que nos perguntavam há miúdas vezes se a União Africana só atua em situação de crise, e eu tenho dito que infelizmente muitas vezes acontece, mas a União Africana, particularmente no que respeita à Guiné-Bissau, está cá para ajudar, está cá para demonstrar a nossa solidariedade, para dizer que nós gostaríamos de continuar a incitar todos os esforços necessários para que possamos ajudar a Guiné-Bissau a conhecer melhores dias que o povo da Guiné-Bissau bem merece. Envolvidos 5 anos da presença do escritório da União Africana em Bissau, em virtude de circunstâncias desfavoráveis, o acordo ora assinado, mas não era senão uma mira, pelo que a sua assinatura reveste de grande importância, sobretudo neste momento em que o país prepara-se para a mesa redonda. Para nós é um motivo de satisfação, mais vale tarde que nunca. Estamos entre amigos, entre colegas, entre camaradas aqui nesta sede do governo, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e estamos até agora a contar com os esforços do facto que a União Africana tem feito nos últimos tempos no processo de estabilização da Guiné-Bissau, e estamos convencidos que a União Africana vai continuar a desempenhar este papel, sobretudo neste momento em que estamos a preparar a nossa mesa redonda. A voz da União Africana é incontornável, não só no nosso continente, mas no mundo atualmente. Portanto, ter um parceiro como a União Africana, para nós, aquilo reveste uma importância grande, uma importância de uma dimensão incontornável. Portanto, a satisfação é tão grande para a Guiné-Bissau, sobretudo no momento em que estamos a preparar a nossa mesa redonda, e mais uma vez, em nome do governo, contamos com o apoio que a União Africana tem dado neste processo de estabilização e no processo de facto em que nós pretendemos aplicar o nosso eixo do terceiro programa, que é o desenvolvimento, e que certamente o seu êxito conta muito com o sucesso desta mesa redonda. Mesa redonda com a atmosfera favorável a nível continental, mediante o acordo que dá maior dimensão à cooperação entre a Guiné-Bissau e a União Africana. Os candidatos à Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau mantiveram ontem um encontro com os associados na tentativa de cada um apresentar projetos convincentes. O encontro foi marcado com um debate que punha frente a frente os 3 candidatos. 3 candidatos que disputam o lugar do bastonário da Ordem dos Advogados defendem a arrumação da casa, luta pela institucionalização do Estatuto da Organização na Constituição e adequá-la ao espaço subregional. Definição do âmbito da profissão do advogado. Isto é fundamental para garantir os advogados o acesso ao mercado com exclusividade em relação a tudo que tem a ver com os atos tradicionalmente considerados como atos privativos dos advogados. Isto é fundamental para avançarmos em direção à profissionalização da advocacia, porque as pessoas exigem a profissionalização da advocacia, a exclusividade da advocacia. Realmente a Ordem dos Advogados precisa de ser muito mexida. Arrumar a casa, criar estatutos que se adequem à situação atual do país, à situação atual da classe, cuidar da questão da proteção social dos advogados. A lei existe desde 2007, nunca foi implementada. Temos advogados carenciados da proteção social e nada foi feito até aqui. São situações que se podem resolver com alguma celeridade se nós nos decidirmos a trabalhar e a reivindicar junto do Instituto Nacional de Segurança Social o cumprimento da lei. Temos questões que têm a ver com junto dos organismos, junto do poder legislativo, propor leis que beneficiam a classe, que beneficiam o cidadão, que beneficiam a justiça. Exigir do governo
o respeito pela dignidade da nossa classe, da nossa profissão, não só do governo, da sociedade civil em geral, exigir do governo o nosso direito, aquilo que é o nosso direito, exigir das outras entidades que já não são o governo, também o respeito pela nossa classe e a nossa profissão. Os concorrentes foram unânimes em prometer lutar contra a corrupção no seio da classe, por forma a contribuir para a nova imagem da justiça guineense. A vila de Ayonca, na seção de Nhoma, beneficiou do gesto de solidariedade. São 10 sacos de sapatos de roupas usadas e um de sapato doado pelo Ministério da Mulher, Família e Coesão Social para colmatar algumas dificuldades. Sabe-se que a pequena aldeia foi recentemente consumida pelo fogo. Este gesto enquadra-se na política do governo com o intuito de apoiar as que mais precisam. A ministra da Mulher, Família e Coesão Social foi quem entregou o donativo aos habitantes da Tabanca da Ayonga, na secção de Nhoma, consumido recentemente pelo fogo. Hoje o primeiro-ministro mandando para vir contactando com qualquer situação. Nós fazemos levantamento de mulheres, meninos, homens. A população é de aproximadamente 80 e tal, gente que está penalizada. Então, nós elaboramos um projeto de buscar financiamento para poder conseguir zinco, cívico, pregos, que algumas coisas não terá primeiro-ministro a título de conhecimento para ser apreciação e aprovação. Em base àquela, qualquer coisa já que não conseguir, não notícia. Suma aquela casta ainda, como a notícia roupa para não bem colmatar que é a situação, porque se roupa tudo que é. Notícia de meninos, notícia de mulheres, notícia de homens. Os populares agradeceram o gesto de solidariedade e revelam que ainda precisam de muito mais. No canso ali, no caldo de sombra que tem, estava a zingle, cível, para cobrir a casa ali. Suma não está nada no copo de olho. Agora, a ter na blanha. Nem de comer próprio cate, mas que não é pedir usar de cobrir casa só, para ver esse tudo força cate, é uma escaram de pistola. Nada, nem esse jovem, nada de trabalhar para poder olhar, civil cate, que é o mais importante próprio. Os deputados e membros da comissão especializada também acompanharam de perto o sofrimento da população enquanto mandatários do povo e prometem continuar a seguir, assim para encontrar solução junto do governo. Tendo o país que não tem, às vezes, meios escassos e dificuldades que tem de tratar uma situação como essa, se não pode ser casas que queima ali, possivelmente que nada que sai ali. Qualquer condição que existe, né? Da manhã fazer estrutura de casas para cobrir. É uma situação muito difícil. Mas eu penso o governo, na medida possível, não é? Ele ajuda na colmatar situações dessas. E numa situação tão rápida dessa, para utilizar coisas ali, eu penso o governo está a fazer esforço. Mas, e para encorajar só, para o governo continuar nessa senda, ajuda naquilo que é possível. Nesta pequena aldeia vivem mais de 90 pessoas, incluindo crianças, que depois de ter sofrido a tragédia se encontram em situação precária. Ainda a ministra da Mulher, Família e Coesão Social recebeu hoje cumprimento do novo ano dos funcionários do referido ministério. Técnicos do Ministério da Mulher, Família e Coesão Social e parceiros foram apresentar cumprimentos do ano novo à ministra Biloni Nhamanhase. Segundo os funcionários, apesar de poucos recursos do Ministério, reconhecem o esforço da ministra. Reconhecemos, contudo, que a vontade da ministra não é isenta de oposições nem de limitações. Citamos como exemplo a criação das delegacias, o retorno dos subsídios às pessoas mais vulneráveis e os fracos recursos e de pouca monta atribuída ao Ministério. Entretanto, nós, trabalhadores, reconhecemos a grande moderação e sensatez da senhora ministra como a causa fundamental do bem e do sucesso deste Ministério. Constatamos com grande evidência a sua vontade inequívoca, capacidade e determinação a resgatar a nossa população o seu maior mal. Encontrará a coragem necessária
se considerar condenável que os piores exerçam autoridade sobre os menores e que os tolos sejam colocados à frente dos sensatos. É necessário amar o seu semelhante e a sua pátria, pois ninguém pode dirigir nem cavalos, nem cães, nem homens, nem qualquer outra pessoa ou coisa, se não encontra gosto da companhia daqueles de que devem cuidar. Por sua vez, Biloni Nhasse agradeceu o gesto dos funcionários e parceiros do Ministério sob sua tutela e afirmou que o seu Ministério é transversal, que apesar de estarem a trabalhar com muita dificuldade, estão a fazer o possível para o bem-estar das populações, principalmente as mais carenciadas. Agradeço a colaboração de todos e que este ano seja bem-vindo para todos nós. Sabemos que esse é um ministério transversal, que toca quase com todos e com todo, mas estamos a trabalhar com muita dificuldade. Elaboramos projetos para financiamento, que ainda não temos resposta, mas estamos convictos que nem com isso vamos seguir fazendo qualquer coisa em colaboração com todos. Criação das delegacias regionais e a maquete da recuperação do internato de Moraes são alguns dos programas para o ano 2015 do Ministério da Mulher, Família e Coesão Social. A Secretaria de Estado da Juventude, Cultura e Desportos pretende resgatar os valores étnicos e culturais durante a grande manifestação popular que terá lugar de 14 a 17 de fevereiro de 2015. O assunto foi revelado hoje no decorrer da conferência, cujo tema o olhar sobre o Carnaval 2015. Foi com a atuação de alguns músicos guineenses e do grupo teatral Pátria Amada, entre outros, que a Secretaria do Estado da Juventude, Cultura e Desportos abriu a conferência cujo tema Olhar sobre Carnaval 2015. Um espaço que serve para debater e delinear novas estratégias para resgatar os valores étnicos e culturais da maior manifestação popular do país, que terá lugar de 14 a 17 de fevereiro do ano em curso. Tomás Gomes Barbosa alertou aos participantes a não desperdiçarem a oportunidade, pois o momento é crucial para projetar a imagem do país. A visão que queremos que o mundo olhe para a Guiné-Bissau de uma forma diferente reside em todos vocês, em todos nós, razão pela qual eu quero aproveitar esse debate, que nós nos entendemos é o início do mudar do rosto dessa nossa nova pátria Guiné. Gostaria que o debate fosse um debate de enriquecimento, de algo que possa contribuir para que o Carnaval da Guiné-Bissau seja e fosse um Carnaval que não é comparado em toda a África. Nós temos que termos nossas ambições, porque somos aquilo que somos. Que tipos de ações concretas vocês vão desenvolver durante o Carnaval? Vamos desenvolver muitas ações, entre as quais haverá Carnaval. Durante o Carnaval vamos, portanto, sensibilizar os participantes no sentido de trajarem a amor antiga. Nós temos que resgatar essas tranças tradicionais, porque é a nossa cultura, é a nossa forma, são os nossos costumes que nós devemos divulgar e promover. Portanto, estão a desaparecer. E há pessoas ainda que fazem isso. Temos que atribuir prémios às pessoas que vão resgatar, portanto, as tranças tradicionais. Vamos, portanto, dar, portanto, um prémio a essas pessoas. Além de louvar a iniciativa, Vicente Fernandes, secretário de Estado do Turismo, admite que pode ser um chamariz para impulsionar a economia do país. Para nós é um bom exercício que vai permitir que também o turismo possa interagir, possa dar o seu contributo e possa, obviamente, tirar os seus dividendos. Como sabe, um dos grandes valores que nós temos é o aspecto étnico-cultural. A diversidade étnica do povo guineense ela é muito grande e ela contém valores diferenciados, não é? Entre os seus ritos, usos e costumes. E, obviamente, no quadro turístico,
pode ser um chamariz que permita que os operadores turísticos possam, digamos, endereçar a mensagem aos seus clientes que possam visitar a Guiné-Bissau. E, como é óbvio, isso também terá os seus efeitos positivos em termos financeiros. A conferência intitulada Olhar sobre Carnaval 2015 tem a duração de apenas um dia. Foram as notícias que preparamos para si. Boa noite e bom fim de semana.